Tenha bondade, irmãos, tomar seus lugares. Muito obrigado, pastor Luiz Pedroso. Muito obrigado, pastor Roberto, pela sua oração. Muito obrigado, queridos irmãos, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. E agora, já numa posição diferente das anteriores. E temos que explicar que, por normas de nossa convenção, CIB, todo missionário que está fora do país deve pertencer a uma igreja aqui dentro do país. De minha parte, eu estou há 32 anos fora do país. Em Portugal, 20 anos, 12 anos em Espanha. E, portanto, o meu vínculo está ligado à igreja de Espanha. Ali estou, quase cada domingo. Mas a CIB exige que todo missionário tenha relação direta com a igreja no Brasil. E quando o pastor Eliezer me deu esta informação, não tive dúvidas. Penso que a melhor opção é a igreja do pastor Luiz Pedroso. Porque aqui temos estado muitas vezes, não só porque moramos aqui perto, quando estamos no Brasil, como também os vínculos que nos unem já faz muitos anos. Temos outras igrejas também, por exemplo, Brasília, o pastor Paulo Antônio, sempre que estamos aqui, nos convida. Semana passada, ali estávamos, uma conferência, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, uma querida igreja. E há outras igrejas, colegas queridos que tenho aqui no Brasil, igrejas que eu pertenci aqui por ser pastor também, pelo menos 3 igrejas aqui no Brasil, fui pastor, portanto tenho vários vínculos, mas por algum motivo muito especial, esta igreja hoje irá fazer parte da minha vida e de minha esposa, sendo membro dessa igreja. E ao mesmo tempo, penso que amplia a área geográfica dessa igreja. Ultrapassa as fronteiras do país e entra na Espanha. Portanto, a partir de hoje, os irmãos podem dizer, temos pelo menos 2 membros na Espanha. Bem, muito obrigado. Chegamos também de uma viagem missionária, porque não só estamos em Espanha, mas também cooperamos com o Peru. Desde 2022, o nosso Centro Evangélico de Missões na Espanha tem um vínculo direto com o Peru, Projeto Peru de Educação Teológica. Começamos ali em 2022 com um grupo de alunos. No ano passado realizamos a primeira formatura. Este ano, dia 4 de abril, a segunda formatura. Portanto, nessas 2 formaturas, foram 15, os primeiros 15 alunos, sendo 6 pastores. E em Valência, desde 2013, primeira formatura, começamos em 2010, até a formatura deste ano também, 7 de março, 2026, 67 pessoas formadas do Centro Evangélico de Missões em Valência. Desse grupo, mais ou menos 25 a 30% são pastores. Pastores de várias denominações. Nós temos alunos de 5 ou 6 igrejas e denominações diferentes em Valência e Espanha, porque o nosso curso é online, portanto o aluno não precisa estar em Valência. Temos um pastor metodista nas Canárias, que completou o seu curso neste ano. Esse é o nosso trabalho na Espanha e também agora em Peru. Portanto, recebam uma saudação fraternal dos nossos alunos e professores na Espanha, em Valência, como também nossos
irmãos, líderes, pastor Nizete, líder da organização que une as igrejas no Peru. Falando em Peru, temos uma notícia recente, muito inspirativa, sobre o crescimento da igreja no Peru. Peru desponta como um dos países de maior crescimento do Evangelho na América Latina. Na minha estimativa, deve ser o quarto país, porque está chegando entre 15% a 20% da população. Isso significa que nos últimos 15 anos duplicou o número de evangélicos no Peru. Esse é um número muito importante. Um outro país que está em crescimento é o Chile. Está entre 20% e 25%. Brasil está também nessa corrida. Deve ser o segundo país de maior número de evangélicos na América Latina, em proporção à sua população, naturalmente. Mas Guatemala é o campeão, país campeão. Está entre 40% a 45% da população. É um número extraordinário, um dos maiores do mundo hoje. Portanto, irmãos, recebam estas notícias e também esta palavra de saudação dos nossos colegas e irmãos, igrejas no Peru e também colegas e igrejas na Espanha. A palavra que temos para hoje começa com uma figura muito estranha. Talvez os irmãos estão perguntando que figura, esta figura tem alguma relação com a nossa vida espiritual, com a Bíblia, com a vida cristã, com a igreja. Parece estranha, porque onde moramos, em Valência, estão construindo ali perto o edifício, e da sacada da casa, do apartamento que moramos, estava ali olhando várias vezes aquela grua, e por algum motivo Deus falou ao meu coração, enquanto olhava para aquela grua, e tentei fazer primeiramente uma pergunta: por que esta grua está chamando a minha atenção? E parece que havia uma resposta dentro de mim dizendo: olhe mais uma vez e veja se nesta grua tem alguma coisa que estabelece ou recorda a sua interioridade, a sua alma, a sua vida espiritual. Aparentemente nada. Mas depois comecei a pensar, aqui tem a grua tem 3 partes importantes na sua estrutura: a torre, pode passar o segundo, a torre, esta haste, portanto, que vai subindo à medida que vão construindo, né, a obra. Pode chamar também de pluma, essa segunda parte que é aqui móvel, que vai levantando o material necessário para construir o edifício. E depois vem a terceira parte, esta me chamou a atenção, chamada contrapeso. Naturalmente, a grua não podia exercer a sua função se não fosse essa terceira parte importante de uma grua, que é o contrapeso. E desse contrapeso podemos estabelecer que a grua é um símbolo de algo que tem equilíbrio. E para esse equilíbrio, o contrapeso é a peça mais importante de uma grua. Novamente a pergunta: o que esta grua pode ter? Qual o significado desta grua para a minha vida espiritual? Destaco mais uma vez a palavra equilíbrio. E agora, pensando em equilíbrio, eu diria sim, a nossa vida espiritual, emocional, física, necessita ter um contrapeso que dá equilíbrio
equilíbrio à nossa vida, especialmente a vida emocional e espiritual. Se não há esse equilíbrio, a nossa vida fica em confusão, desequilibrada. A nossa vida precisa de equilíbrio. Agora, há uma segunda palavra relacionada com esta figura de uma crua, que é justamente o peso que ela levanta, a carga que ela levanta. É interessante que o apóstolo Paulo usa por 2 vezes, segundo as traduções, 2 vezes a palavra carga na carta de Paulo aos Gálatas. E esta palavra aparece 6 vezes no Novo Testamento. E outra vez a pergunta, por que Paulo refere-se à carga na vida cristã, a vida de um cristão? Porque aparece outras vezes a palavra carga no Novo Testamento. Por quê? Então vamos agora recordar o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, e versículo 2, primeiramente, diz o seguinte: levem as cargas uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Cargas, peso, que eu, você, cada um de nós, deve estar ajudando o outro, que tem também a sua carga, o seu peso, mas é muito para ele, e eu posso, portanto, estender a minha mão e ajudar. Imagine se tivéssemos que transportar aquele piano para outro lugar. Pastor Roberto sozinho poderia? Pastor Luiz Pedroso, pastor Roberto, poderiam? Nós 3 poderíamos? Talvez levantar, sim, né? Talvez. As 4, 5 pessoas. Quer dizer, há pesos que um só não consegue. E a vida cristã reconhece que a vida tem pesos, cargas, que sozinho alguém não consegue levar. Outros pesos, cargas, sozinho podemos levar. Então, o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 6 de Gálatas, versículo 5, ele escreve o seguinte: pois cada um levará seu próprio fardo. Aqui temos a palavra, uma segunda palavra utilizada em várias traduções, que realmente justifica a diferença entre carga e fardo. Paulo está usando 2 palavras diferentes, e o idioma grego confirma, são 2 palavras diferentes, não são os 2 textos. Algumas traduções dizem carga e carga, mas é um equívoco. Realmente há uma palavra diferente no versículo 2 e outra no versículo 5. No versículo 2 está referindo-se a uma carga demasiadamente pesada, que dificilmente uma pessoa não pode transportar. Por isso Paulo utiliza a palavra carga, peso demasiado. Na segunda, no versículo 5, a tradução mais correta seria fardo. E esse fardo refere-se a quê? Possivelmente o apóstolo Paulo, olhando os soldados romanos, que ele conhecia muito bem, vê a mochila de combate de um soldado romano, e hoje também de um soldado, numa guerra ou numa marcha especial, deve pesar aproximadamente 30 quilos. Já é um bom peso. Esse fardo que o apóstolo Paulo usa no versículo 5, seria o peso que uma pessoa sozinha pode levar. Depois de alguns quilômetros, torna-se bastante pesado, mas ainda pode levar esse peso, esse fardo. Agora é interessante porque Paulo declara no versículo 2 um peso muito alto, esta carga,
dizendo claramente para os leitores: aqui está um peso que uma pessoa sozinha dificilmente suportaria. Portanto, precisa de alguém que ajude esta pessoa. Aqui no versículo 5 é um peso razoável que cada um pode levar. Então aqui está uma relação muito interessante que Paulo estabelece entre o meu peso, ou o peso que eu estou levando, o meu fardo de combate, e aquele peso que, em alguns momentos da nossa vida, representa uma sobrecarga, que sozinho dificilmente suportarei. E nesta hora, Paulo está recordando a importante função de pertencer a uma comunidade, onde eu estou entre outras pessoas que podem me ajudar, emocional e espiritualmente. Por exemplo, me abraçando. Por exemplo, dando a palavra de conforto. Por exemplo, me ajudando a resolver um problema que não tenho sozinho condições de encontrar a saída, e alguém vem: olha, aqui quem sabe vamos encontrar uma solução, uma palavra de orientação. Ajuda-nos a resolver esse problema, esta carga, esse peso que tenho pela frente. Portanto, Paulo está dizendo assim: a vida cristã, a salvação em Cristo, não evita os pesos, as cargas que enfrentamos. A salvação não livra alguém dos pesos, circunstâncias da vida, problemas que aparecem, porque fazem parte da nossa existência. Só o dia que sairmos desta vida terrena, que estaremos totalmente livres de problemas, de sofrimento, de preocupações, de lutas, de conflitos. Enquanto estamos aqui, Jesus declarou: enquanto estamos na terra, há tribulação, há problemas. Na vida humana, os problemas fazem parte da vida humana. A salvação não nos livra dos problemas, mas a salvação nos dá meios e recursos para ultrapassarmos esses momentos difíceis de nossa vida. Aleluia. Agora vem a aplicação da figura do contrapeso. O contrapeso é justamente esse equilíbrio. Se tem um problema difícil para resolver, necessito de ter dentro de mim força para isto, condições para isto. E aqui vem o ensino de Paulo sobre a importância de nossa vida espiritual, principalmente, do nosso equilíbrio emocional também, e mesmo do nosso equilíbrio físico. A Bíblia também não exclui. Portanto, o contrapeso aqui é aquilo que estabelece uma vida equilibrada. Na relação individual, cada um consigo mesmo, e na relação entre nós, entre a comunidade, entre pessoas, entre famílias, no trabalho, onde for. Nos momentos que estamos vivendo com outras pessoas, podemos ter conflitos de ideias, de pensamentos, de atitudes. E nesses momentos que temos que ter um contrapeso dentro de nós para saber escutar, saber dialogar, saber conversar, entender o outro, aceitar o outro, mesmo discordando das suas ideias e atitudes, mas como pessoa sempre respeitando o outro. Desta maneira a vida pode ultrapassar, diria, os problemas que aparecem. Vamos agora passar um pouquinho mais, por favor. Sim, aqui está, portanto, o título de nossa pregação de hoje: Desafios. Desafios, a palavra-chave, desafios de
carregar as cargas. É um desafio de todo ser humano e é um desafio do cristão também. Por ser cristão, por ser membro de uma igreja, por ter experiência de salvação, não estamos livres das cargas, dos problemas, das preocupações, das lutas, das tribulações também. Não estamos livres, porque estamos num mundo que tem estas consequências, resultados de nossa convivência. Portanto, vamos ao primeiro desafio. O primeiro desafio seria o seguinte: desafio de carregar a minha carga, o meu fardo. Consciência de que, enquanto estamos aqui neste mundo, temos esta responsabilidade individual, não podemos transportar para outro, é nossa responsabilidade de carregar esse fardo. É o fardo do nosso combate, que tem armas positivas e também tem experiências negativas. Pode ser aflição, pode ser um sofrimento temporário de enfermidade, pode ser uma experiência negativa, pode ser a decepção, pode ser a tristeza, pode ser até a angústia, pode, lágrimas, por que não? Dor física, emocional, falta de encorajamento, portanto, fadiga. Pode ser momentos assim, difíceis, curta duração, quem sabe 10 minutos, 1 hora, um dia, desaparece. Outros não, permanecem por semanas, e até às vezes por um longo tempo. Portanto, são momentos que fazem parte da nossa vida. E Paulo está dizendo com isto, com um testemunho próprio. Paulo sabia, conhecia sua vida, e ele carregava o seu fardo. Não só fisicamente, porque parece que Paulo teria um problema de visão, portanto, alguma dificuldade para ver. Essa é uma hipótese que existe quando ele fala do espinho que estava na sua carne. E outros momentos que levava como líder de tantas igrejas, de tantos colegas, dos problemas que surgiam em Corinto, em Éfeso, em Tessalônica, dos colegas que foram enviados para ajudar, para resolver esses problemas. Ele era um homem de visão ampla, não um longo tempo de ministério. Paulo trabalhou muito pouco em relação, por exemplo, a nós. Paulo trabalhou talvez 15 anos, e nada mais. Sua vida foi muito curta, mas riquíssima em experiências e ampla, uma visão ampla. E lá na carta aos Romanos, ele ainda está falando: eu quero ir para a Espanha, para o outro lado do Império Romano, esse lado onde há poucas igrejas, muito poucos cristãos. Aqui esta outra parte oriental do Império Romano já tem muitas igrejas. Agora a parte ocidental não tem quase nada. Eu quero ir para lá. Portanto, um homem de uma visão ampla, queria alcançar todo o Império Romano com a palavra de Deus. Era uma carga, era um peso. E este peso ele levava consigo, porque era um homem que intercedia pelas igrejas, orava pelos colegas. Está nas suas cartas. A palavra oração aparece em quase todas as cartas de Paulo. Está lembrando esta igreja, aquela igreja por onde eu passei, quase 2 anos em Corinto, estive em Éfeso, estava sempre vivenciando, em comunicação com os irmãos, enviando carta para as igrejas. Portanto, um homem ativo. E toda essa atividade resultava em peso, em carga, momentos de preocupação. Penso até em vigílias, porque ele fala às vezes orando dia e noite. Quem sabe quantas horas ele esteve acordado, pensando naquele colega, naquela família, naquela igreja, orando. Portanto, toda essa
esse trabalho longo, trabalho extenso que Paulo tinha era uma carga, um peso. E ainda dos sentimentos particulares de sua vida. Portanto, ele precisava de ter contrapeso. Precisava de ter contrapeso. E agora eu pergunto, quais seriam os contrapesos de Paulo e quais são, para nós hoje, os principais contrapesos que podemos ter dentro de nós, como crentes? É fácil, muito fácil. Esta palavra tem que estar não só aqui na minha mão, mas também dentro de mim. Aqui está um contrapeso. A palavra de Deus nos dá força, coragem, ânimo. É palavra de vida, portanto, preciso desta palavra dentro de mim. Preciso escutar, preciso ler, preciso observar, aplicar. Esta palavra é vida, é contrapeso da minha vida. A oração é um segundo recurso que Deus nos coloca para ajudar-nos a equilibrar os pesos e cargas que aparecem. Quando estamos em oração, podemos falar com Deus sobre isto e como descarregar, quer dizer, aliviar o nosso peso diante de Deus. Mas um fator importante, contrapeso, a ação do Espírito Santo. Como seria a nossa vida sem o Espírito Santo? Impossível. Impossível ser um cristão. O Espírito Santo é a força espiritual dentro de nós, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E Paulo em Romanos disse que ele nos ajuda até quando estamos orando. Está ali o Espírito Santo conosco, ajudando-nos, porque muitas vezes não temos nem vontade de orar. Ele nos ajuda, está presente em outros momentos, em todos os momentos da sua vida, portanto, recordando a Bíblia, a palavra, a oração, o Espírito Santo, são recursos que Deus tem colocado a nosso alcance, que podem estar dentro de nós, em nossa mente, em nossa interioridade, em nossa vida espiritual, e com esses recursos, utilizando esses recursos, podemos, com a graça divina, porque tudo isso está a manifestação da graça divina, podemos suportar os pesos que a vida proporciona. E aqui me gostaria de recordar um nome bastante conhecido na história dos Estados Unidos e, portanto, na história do mundo, porque foi um presidente muito ativo nos Estados Unidos, Richard Nixon. Ele ficou na história como uma pessoa singular entre todos os demais presidentes, porque foi o presidente que teve que renunciar. Isso é uma decisão singular na América. Teve que renunciar, porque enfrentou um problema seríssimo de corrupção moral, não da parte dele, mas do governo, chamado escândalo de Watergate. E isso levou à demissão por iniciativa própria. E naquele momento de turbulência, porque aquilo durou meses e meses, até que no fim ele tomou a decisão de renunciar. Ele disse uma palavra muito interessante para nós, dentro desse contexto que estamos falando. Ele comparou a América com um barco, um grande barco. E ele era o piloto desse barco. E ele disse o seguinte: como eu, pessoa, posso conduzir este barco no meio da tempestade? Como eu posso segurar o leme deste barco se dentro de mim não tenho
força suficiente. É interessante como esse político, neste momento, declara uma verdade universal. Quando os problemas são tantos que a nossa mão treme, a nossa cabeça parece que está girando e não sabemos onde pegar. Por isso vamos tomar essa decisão, vamos tomar aquela, estamos confusos, porque são tantas as aflições e preocupações que não sabemos o que fazer. Exatamente esta figura que ele usou. Como é que eu posso conduzir esse barco se eu mesmo estou em tempestade? Se eu mesmo estou inseguro, como é que eu vou conduzir esse barco? E com esse sentimento ele decidiu renunciar ao seu mandato, porque não tinha condições físicas, emocionais e espirituais para enfrentar os problemas do escândalo de Watergate e continuar no governo. Essa palavra sincera de Nixon ilustra essa realidade. Muitas vezes na vida humana temos situações que é como um mar agitado, tempestade, vento muito forte. O nosso barquinho, no meio desse mar, está balançando para todo lado. E como eu, dentro desse barco, vou conduzi-lo? De repente, eu não tenho mais condições. O medo, o desespero, estou num beco sem saída, não sei o que fazer. E agora o que fazer? Isso faz parte do nosso peso, do nosso fardo. E nesta hora precisamos de socorro. Nesta hora precisamos buscar força interior, que não está nas nossas mãos, mas está dentro de nós. Nesta hora é importante ter Deus conosco. Nesta hora é importante levantar o olhar para o céu e dizer: Pai, ajuda-nos. E Ele vem nos ajudar. Nesta hora é importante confiar na ação do Espírito Santo e pedir: Senhor, vem, ajuda-me. Nesta hora podemos, portanto, ganhar forças interior para suportar os conflitos da vida humana que estão fora de nós. É isso que Paulo quer dizer. A vida cristã pode ter lutas e tribulações aparentemente insuportáveis. Fazem parte da vida. Vamos imaginar nossos irmãos na Coreia do Norte. Vamos imaginar aquela gente. Pode estar num lugar como esse? Não. Não pode. Não há liberdade. Podem falar de Deus? Não. E se falar, descobertos, serão presos. Levados para onde? Campo de concentração. Coreia do Norte tem campo de concentração para os cristãos. E ali ficam. A maioria ali morre. Ali acaba a sua existência. Raramente alguém consegue escapar desses campos de concentração da Coreia do Norte. E há outros lugares no mundo também. Vamos pensar em Nigéria. Um país rico, um país de presença cristã significativa, um país que tem mais de 7.000 missionários no mundo. No mundo. Mas está enfrentando uma guerra contínua de 24 horas. Um conflito com o grupo islâmico extremista que está ali matando todos os dias, todas as semanas. As notícias estão por aí, os jornais não publicam tudo, mas estão por aí. Cada semana, templo destruído, pastores mortos, famílias inteiras mortas ou presas
ou algumas conseguem fugir no norte da Nigéria. Esse conflito de 24 horas faz muito tempo. Ninguém toma a iniciativa de ajudar a Nigéria nesse sentido. Então perguntemos, quando falamos em peso, em carga e fardo, tem muita gente com um fardo pesadíssimo. Pesadíssimo. Ser cristão, num lugar como este, nada fácil. Está totalmente na contramão. Tudo adverso, tudo difícil. E muitos irmãos, na época de Paulo, primeiro século, foi terrível para a igreja. Nero, por exemplo, foi um imperador terrível. Mandou matar centenas e centenas de cristãos. E quando Roma foi incendiada, ele disse: os culpados foram os cristãos. E ali foram centenas e milhares presos e mortos. Não foi o único. Durante toda a existência do Império Romano, não foram todos também, mas temos ali uma dúzia ou mais de imperadores cruéis. João, quando escreve o seu livro de Apocalipse, onde estava? Preso. Por ser ladrão? Não, preso por ser um pregador. Estava ali em Patmos. Conseguiu sobreviver, mas ele esteve muito tempo. E assim outros não sobreviveram, foram mártires. Portanto, irmãos, a história do cristianismo é uma história de gente valente, que com a força da palavra, a força do Espírito, a força da oração, a força da comunhão cristã também, fizeram com que esses homens e mulheres tornaram-se vencedores. E hoje, século 21, temos milhares de irmãos nossos que estão passando por esta situação. Portanto, aqui está o desafio de carregar a minha carga, o meu fardo. Mas vem o segundo desafio, o desafio de ajudar uns aos outros a carregar as cargas. Essa segunda palavra que aparece no texto grego é a palavra que diz uma carga demasiadamente pesada. Não é um fardo. Versículo 5 é fardo. Pode ter 30 quilos. Aqui não, aqui pode ter 50, 60, 80, 100, mais de 100 quilos. Não posso levar sozinho. Então preciso de quê? Ajuda. E aqui vem a importância da comunhão cristã. Aqui vem a importância da igreja, que não é só uma reunião de pessoas, é uma comunidade, onde um pode ajudar o outro a levar a sua carga. Como é bom, irmãos, quando estamos enfrentando um problema de enfermidade, por exemplo, e às vezes a enfermidade é complicadíssima, e vem um irmão e diz: estou orando por ti. Isto é ajuda. Ou vem um outro e nos dá um abraço. Diz: coragem, irmão. Vamos vencer essa luta. Vamos vencer. Quer dizer, a luta é minha também. Portanto, toda esta comunhão é vital, é importante. E hoje, estou observando, escutando, lendo também, igrejas estão crescendo no mundo de forma extraordinária. Parece-me que tem algumas características, especialmente centradas em momentos, em uma estratégia, onde as pessoas podem estar mais próximas. Vamos imaginar uma igreja com 10 mil membros, ou 50 mil membros. Qual é o pastor que pode cuidar desses 10 mil membros, ou 50 mil membros? E há muitas assim. Mas há uma estratégia que está dando certo, que vem lá do Novo Testamento. O Novo Testamento, a igreja não começou com templos.
A igreja não conhecia templos, nem tinha liberdade para construir templos. A igreja começou nas casas. E quando falamos da igreja aos irmãos na Galácia, Galácia é a província romana. Quantas cidades dentro daquela província romana? Em cada cidade, quantas reuniões, quantos grupos de irmãos nas casas. E nas casas, a vida cristã era diferente, nesse sentido, porque estavam com uma família reunida. E ali podiam conversar, abrir o coração, um orava pelo outro. E esta retomada que está acontecendo em várias partes do mundo, está mostrando a importância de estar juntos, perto, portanto, ao ponto de sentir a dor do meu irmão, ao ponto de saber escutar o sofrimento do meu irmão. E nesse momento, abraçar esta pessoa, orar com esta pessoa, recordar uma verdade bíblica para esta pessoa. É o momento quando esta carga demasiada para aquela pessoa é aliviada pela ajuda do irmão mais próximo ou irmã mais próxima, que pode ajudar emocional e espiritualmente esta pessoa. Paulo está dizendo isto, quando nos adverte no verso 2, que nós podemos ajudar o nosso irmão a levar a sua carga, demasiadamente pesada para ele, mas eu posso ajudar. Como é importante isto? Em toda a vida. Estou agora recordando uma história de uma senhora muito pobre na América, não na América atual, a América viveu também momentos de pobreza, continua tendo muitos pobres também nos Estados Unidos. Mas essa uma senhora muito pobre que vivia fora da cidade, mais ou menos 40 quilômetros da sua casa, ali estava uma clínica. E aquela senhora tinha uma filha enferma, nasceu prematura e tinha um problema físico muito difícil. O médico disse: esta menina não vai poder caminhar. E aquela mãe, triste, disse: mas eu vou tentar o que eu posso fazer. Tomou nos braços aquela filha, caminhou 40 quilômetros até a clínica. Isso não foi uma vez, 2, 3, dezenas de vezes. Longo tratamento, 40 para ir, 40 para voltar. Quando chegou 9 anos, aquela menina começou a caminhar. E não só caminhar, com a menina que tinha vida, não? Começou a correr. A correr. Ao ponto que chegou a competir. Deixa-me aqui recordar. Isso aconteceu em 1960, nos Jogos Olímpicos de Roma. Aí estava uma jovem chamada Vilma Rudolph, aquela menina, competindo nos 100 metros. E o que aconteceu? Foi a primeira mulher americana a ganhar o prêmio, uma medalha de ouro, nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960. A sua mãe foi a pessoa-chave. Ajudou a sua filha a levar a sua carga. Transportou aquela menina muitas vezes, naqueles 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. 9 anos aproximadamente. Ela venceu a primeira barreira, começou a caminhar,
a segunda barreira a correr e chegou a este momento auge da sua vida de ganhar o prêmio, a medalha olímpica de ouro dos Jogos Olímpicos de Roma em 1960. Uma segunda história aconteceu aqui no Brasil. O nome do cantor eu não consegui guardar, mas a história sim. Um cantor que acompanhou um pastor de uma igreja numa visita a um presídio de mulheres. Naquele presídio ele cantou, falou, e quando terminou todo aquele culto, uma prisioneira veio falar com ele e disse o seguinte: que valor você me daria como cristão, sabendo que eu sou uma prisioneira condenada a muitos anos de prisão? E o cantor não teve resposta. Ficou em silêncio, não sabia o que dizer. Voltou para casa. Naquela semana, pensando naquela mulher, ele escreveu uma canção. E na outra semana, acompanhando aquele pastor, ele levou o seu violão, levou 40 cópias da canção que ele escreveu, cantou para aquelas mulheres. Era a resposta que Deus tinha colocado no seu coração para aquela prisioneira. Se o mundo, a canção dizia o seguinte: se o mundo não reconhece o seu valor, não desista, pois para Deus você sempre terá valor. É a resposta que Deus colocou no coração daquele cantor. Elaborou aquela canção, música e letra, era a mensagem para aquela mulher que perguntava: que valor que eu tenho? Para Deus, você sempre tem valor. Parece uma coisa muito simples, mas é uma forma de aliviar a carga de alguém que sente esse peso. Não tenho valor. Sou uma prisioneira. Aqui vou ficar 20, 30 anos. Quem sabe vou morrer dentro dessa cadeia. Portanto, um desespero, né? Uma angústia, um sofrimento, que é muito mais do que estar ali dentro. É um sofrimento que está dentro de nós, de forma que Deus desvaloriza. E esta canção dizia: não desista. Para Deus, você tem valor. Uma letra, uma canção, foi para aquela mulher a resposta que ela precisava. Mesmo dentro daquele presídio, condenada a tantos anos de cadeia, para Deus você tem valor. Com certeza a palavra mudou o coração daquela mulher. Digo isso porque são experiências da vida que nos mostram de que maneira eu posso ajudar o outro. Uma palavra, um gesto, uma atitude, uma oração, qualquer coisa que fazemos, portanto, de forma objetiva em favor de outra pessoa, significa ajuda. E esse braço estendido, esta palavra, muitas vezes é a resposta que vai impulsionar aquela pessoa a sair daquele problema, a vencer aquele peso, aquela carga que ela estava levando sobre si. Uma palavra, um gesto, uma atitude, um abraço, pode ser a solução, que ajuda aquela pessoa a inverter os problemas da sua vida, diria, as situações da sua vida como um grau, ou um degrau, para subir um pouco mais, e assim ultrapassar toda essa aflição e sofrimento que a pessoa está enfrentando. Por isso, irmãos, esse texto de Paulo
me faz recordar a importância que tem dentro de nós mesmos a palavra equilíbrio, o contrapeso. Quando a nossa vida espiritual tem esse contrapeso, o fardo se torna mais leve e eu posso colaborar e ajudar o meu irmão, que tem um peso excessivo, posso ajudá-lo, porque dentro de mim tem um contrapeso que me dá condições emocionais e espirituais para ajudar aquela pessoa que está em tremenda dificuldade. Isto é a beleza da convivência cristã. Este é o privilégio que todos nós temos. Se nada mais podemos fazer no contexto do reino, podemos ajudar o outro a andar, a caminhar, a avançar e chegarmos juntos à meta final, como tem acontecido várias vezes em Jogos Olímpicos. Estamos chegando ao fim da nossa mensagem e temos aqui, portanto, por favor, a próxima diapositiva, uma pergunta. O que aprendemos da relação entre a grua e a nossa vida interior? O que aprendemos nesta manhã? O que aprendemos com essa palavra de Paulo? Cada um deve levar o seu fardo. O que aprendemos com a palavra de Paulo que declara: vamos ajudar o nosso irmão a levar a sua carga. O que aprendemos? Uma mensagem prática que nos diz: você é importante para Deus e você é importante para o outro. Você é uma pessoa que Deus está olhando e esperando de você uma resposta, e você é uma pessoa que pode ajudar o outro na sua caminhada neste mundo. Nossa mão pode ser estendida para a direita, para a esquerda. Nosso abraço pode juntar as duas mãos e abraçar uma pessoa, dizendo: vamos avançar, vamos vencer. E esta convivência nos estimula. Não estamos sozinhos. No sentido vertical, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. A presença divina está conosco. No sentido horizontal, ao meu lado, direita ou esquerda, está alguém que pode me ajudar. E alguém com quem eu posso colaborar quando necessita, estendendo a minha mão, meu abraço, minha oração, minha intercessão, minha orientação, minha palavra, posso ser uma bênção para aquela pessoa. Esse é um privilégio, irmãos, que temos da convivência cristã. Que o Senhor nos abençoe e nos dê condições para continuarmos realizando isso.